Portanto, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo, porque assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso velho homem foi crucificado com ele para que o corpo do pecado pudesse ser destruído, para que não sirvamos ao pecado, porque aquele que morreu está liberto do pecado. Vou ler até aqui. Deus abençoe e nos dê um tempo maravilhoso nesta noite. E conversávamos hoje à tarde, assim como... Desculpem. Assim como desde Goiânia estamos, na verdade, muito antes, né? Já estamos estudando a carta aos Romanos e temos falado sobre esse assunto de liberdade versus libertinagem, andar em novidade de vida. Liberdade não é dar ocasião à carne, mas liberdade é você ser redimido, é você sair do domínio do pecado para estar sob o domínio de Cristo. É muito importante ter esse entendimento para que então não confunda as coisas. Porque muitas pessoas, quando pensam em liberdade, acham que então pode tudo, está tudo liberado. Paulo fala, não faça isso. Não use da liberdade para dar ocasião à carne. Isso está em Gálatas capítulo 5, versículo 13. Agora, no versículo 4, fomos sepultados com ele para a morte pelo batismo. O batismo é um tipo, um símbolo ao qual Jesus deixou como ordenança. Ele deixou 3 ordenanças básicas, diretas à igreja. O batismo nas águas, em nome de Jesus Cristo. A Santa Ceia para aqueles que são batizados. Mas se alguém não entende estas coisas, você pode nos procurar então à parte, e nós teremos prazer em lhe ajudar, em lhe ensinar sobre os preceitos das Escrituras. E a terceira ordem é a Santa Ceia, ou melhor dizendo, a Santa Ceia, que deve ser ministrada com o pão asmo e com o vinho. Nós ministramos desta maneira, porque entendemos ser a maneira mais parecida ou mais próxima ao que a Escritura nos diz. Jesus ministrava a ceia, ministrou. A primeira ceia foi ministrada por ocasião do feriado da Páscoa. Na Pessah judaica, na Páscoa judaica, a Páscoa era ministrada com pão asmo, não havia fermento, levedura nesse pão. Jesus ministra com o fruto da vide. De fato, nos evangelhos, não fala a palavra vinho, fala fruto da vide. Aí, então, alguns interpretam isso dizendo que pode ser o suco de uva, porque afinal a uva é o fruto da vide. E a diferença entre o suco de uva e o vinho é o processo de fermentação. Até faria bastante sentido se nós só tivéssemos as expressões dos evangelhos. Se nós não tivéssemos nenhuma outra referência, apenas essa expressão, fruto da vide, as pessoas que defendem que a ceia pode ser ministrada com suco de uva, faria sentido. Concorda? Porque afinal você não tem nenhum lugar dizendo é vinho, mas apenas fruto da vide.
Todavia, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, Paulo repreende severamente a igreja de Corinto, porque ao ministrar a ceia, alguns comiam demais, outros ficavam sem comer. Uns não bebiam nada e outros embriagavam-se. Então o conceito de embriaguez está muito ligado a uma bebida fermentada, a uma bebida que já foi passada pelo processo. E, portanto, o suco natural da uva, eu não vejo, eu pelo menos nunca vi, ela ter o poder de embriagar puramente no suco. Então, obviamente, a igreja estava ministrando com o vinho, assim como Jesus, talvez um preconceito da igreja moderna com relação a ministrar com o vinho. Mas vale lembrar a você que o primeiro milagre registrado de Jesus na Bíblia foi transformar água em vinho. E não foi qualquer vinho. Foi o melhor vinho que aquele povo já tinha provado. O próprio mestre de cerimônias, que era alguém especializado em evento, em fazer festa de casamento, pago para isso. Então ele chega no final, após a multiplicação dos vinhos, ele diz, olha, estou admirado, porque geralmente você serve o vinho bom, o melhor vinho no começo. E quando as pessoas já estão bêbadas, não? Embriagadas, então vocês vão servindo qualquer um. Mas você não, você nos honrou com um vinho bom no começo. E um vinho de excelente qualidade, o melhor vinho que eu já provei, em outras palavras, no final. Então, Jesus multiplica, ou melhor, transforma a água em vinho. A ceia é ministrada por Jesus, provavelmente, pela luz das Escrituras, foi com vinho. Porque a igreja de Corinto ministrava com vinho, e Paulo não está repreendendo eles de ministrar com vinho, mas ele está repreendendo a forma. Eles estavam fazendo da ceia como um banquete para encher a barriga e embriagar-se. E não era assim. Paulo está dizendo, não é assim, é um cerimonial, é apenas uma memória daquilo que aconteceu naquele dia, porque eu recebi do Senhor o que eu vos ensinei. Né? Que naquela noite, nós lemos sempre essa escritura, daqui a pouco vamos ler. É uma memória do dia da crucificação. Vale lembrar que Cristo vem para trazer um sacerdócio superior, um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Não é mais o sacerdócio segundo a ordem levítica. O sacerdócio levítico encerra no momento em que Cristo estabelece a nova aliança. Tanto que você vai ver no ano 70 depois de Cristo, Jerusalém é invadida, é destruída, os judeus são expulsos dali, o templo é destruído, queimado, saqueado, e a ordem, a celebração dos sacrifícios não mais foi realizada naquele lugar. Como uma prova prática do que Jesus estava dizendo em seus dias, em Mateus 23, e aí é onde muitos estudiosos confundem ao criar doutrinas, confundindo Mateus 23 com Mateus 24. Mateus 23, Jesus está dizendo, o sangue dos profetas será cobrado desta geração. E ali ele se referia à geração a qual ele estava vivendo. Esta geração que ele estava falando naquele momento seria cobrada pelo sangue de todos os profetas que foram mortos. E ele especifica. Então isso acontece com a invasão de Tito em Jerusalém. Judeus são mortos, são expulsos da terra, o templo saqueado. A linhagem sacerdotal de Levi é interrompida. Não há mais sacrifícios. Não há mais os rituais judaicos. Aí Paulo vem e diz, não há mais judeu ou grego. Não é mais judeu ou gentio. Agora Deus na cruz uniu os dois povos na cruz. Tanto o judeu quanto o gentio. Agora, falando da ordem de Melquisedeque. Então não é mais a ordem levítica. É a ordem de Melquisedeque. Quando Abraão se encontra com Melquisedeque, quando ele vem da matança dos reis, ele entrega a Melquisedeque os dízimos de todos os despojos.
E Melquisedeque ministra para ele o pão e o vinho como um símbolo da Santa Ceia. Então, portanto, nós ministramos a ceia com o pão asmo e com o vinho, baseando não só nos tipos, mas também numa prova prática, concreta da primeira carta de Paulo aos Coríntios, que especifica que a igreja de Corinto estava praticando da forma errada, não por usar o vinho, mas por beber demais. Ele não falou, não faça com vinho. Ele diz, olha, faça com ordem. Por isso nós ingerimos, uma pequena quantidade, apenas para a memória daquele dia no Calvário. Apenas para efeito de conceito, né? Muitos, a linha católica principalmente, eles creem na transubstanciação do corpo de Cristo. Uma palavra grande, né? Difícil, mas que significa o seguinte: eles dizem que ao momento em que o sacerdote levanta a hóstia e o vinho, aquilo se transforma no corpo de Cristo. Literal. Não, isso não é possível, porque seria como quebrar, como moer o corpo de Cristo mais uma vez. Isso não é possível porque ele se ofereceu uma única vez. O sacrifício de Cristo no Calvário, ele é uma única vez, ele resolveu o assunto do pecado. Ao levantar o pão, ao dedicar ao Senhor, porque nós dedicamos a Ele o pão e o vinho, ele não se transforma no corpo de Cristo. Ele representa, ele continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Então, quando você ingere, você está ingerindo o pão e o vinho. Isso não muda a estrutura do que você está ingerindo. Todavia, isso é uma lembrança, isso é um símbolo, ele simboliza o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Após a ceia, então, é ministrado o ato de lavar os pés uns aos outros. Nós vamos ler depois São João 13, a referência que nós sempre lemos. Após a ceia, Jesus lavou os pés aos discípulos, não somente isso, mas ele ordenou: como eu fiz, façam vocês também. O servo não é maior que o seu senhor, você não é melhor que eu. Se eu fiz, vocês devem fazer. Se vocês entendem essas coisas, bem-aventurados são os que as praticam. Então, falando do batismo, recapitulando, né? 3 ordenanças cerimoniais. Você pega a antiga aliança, você tinha muitas e muitas cerimônias. Você tinha muitas e muitas festas. Festa dos tabernáculos, festa dos pães asmos, festa do Pentecostes, não é? Porque Pentecostes era uma festa judaica que se realizava 50 dias depois da Páscoa. Está entendendo? 50 dias após a Páscoa havia a festa do Pentecostes. E é tremendo, né? A maneira como Deus trabalha, a maneira como Deus tratou, tanto na antiga aliança quanto na nova. O povo de Israel sai do Egito, eles estão esperando por Moisés, que estava no monte, recebendo os mandamentos. Naquele momento o povo faz o bezerro de ouro. Moisés desce com a antiga aliança, com as tábuas da lei na mão. As tábuas da lei, quando Paulo fala a letra mata, o pacto antigo ele matava, porque ele mostrava a condição do ser humano como pecador. E o direito, ou melhor, o salário do pecado é a morte. Então, quando Moisés desce, encontra um povo que transgrediu diretamente o mandamento de Deus. Veja, a letra mata, ele está falando da lei. Quando ele encontra isso, ele quebra as tábuas da lei. E a partir daquele momento, morreu naquele dia. Eu creio que foram, eu não lembro bem exato, mas parece que foram quase 3.000 pessoas. Por conta da transgressão da lei de Deus. Por isso a Bíblia fala, a letra mata. Agora, coisa tremenda na nova aliança, 50 dias também, aproximadamente 50 dias ali depois da Páscoa, Jesus já tinha sido oferecido como sacrifício uma única vez. 50 dias depois da festa da Páscoa, estão celebrando o dia de Pentecostes, quando de repente vem do céu um vento veemente, impetuoso e enche toda a casa.
A nova aliança agora sendo estabelecida. E aquela lei, aquela letra lá atrás da lei que matou naquele dia mais de 3.000 pessoas por causa da desobediência, Deus encontra o mesmo povo que ainda estava sendo regido pela lei do pecado, mas agora a lei da vida entrou em operação. E quando a lei da vida entra em operação, ao invés de matar 3.000 pessoas, foram 3.000 pessoas sendo agregadas ao corpo, sendo batizadas em nome de Jesus Cristo. Por isso a letra mata, mas o Espírito vivifica. Naquele momento estava sendo estabelecido o ministério do Espírito Santo. Glória a Deus. Vocês estão entendendo? É tremendo, gente. Tem muita coisa nesse assunto que não dá simplesmente para a gente passar correndo, a gente vai vendo aos poucos. Por isso eu recomendo sempre aos irmãos, acompanhem a sequência do ministério que nós estamos ensinando. Os cultos, nós estamos indo numa lógica, numa ordem. Se você perdeu algum culto, volta e assista, porque nós estamos indo em ordem cronológica. Cada culto a gente estuda um capítulo. Esse culto de hoje não está ao vivo, então vai rodar. Se você está assistindo agora, não sei quando você vai assistir, mas ele aconteceu no dia 2 de julho, hoje culto de Santa Ceia aqui em Blumenau. E quando você estiver assistindo, esse culto é parte de um estudo minucioso e detalhado, versículo a versículo, da carta de Paulo aos Romanos. Já faz alguns meses, né, que nós estamos estudando a carta aos Romanos. Culto a culto, estudando a carta aos Romanos. Ali em Goiânia, no último final de semana, na inauguração do templo ali da Igreja Unidos em Cristo, nós falamos um pouquinho sobre os primeiros versículos do capítulo 6. E agora estamos dando continuidade. Então, voltando aqui ao capítulo 4, ou melhor, versículo 4 do capítulo 6. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo. Então, o batismo faz parte de uma dessas três ordenanças: batismo, ceia e lava-pés. O batismo simboliza a nossa morte, sepultamento e ressurreição. Morremos para o pecado, renascemos para Cristo. É um símbolo. É um símbolo de morte, sepultamento e ressurreição. Também é uma confissão pública que você está fazendo de que você crê em Jesus Cristo. Quando você está sendo batizado, você está confessando-o publicamente. Compreende isso? Para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Essa ressurreição trata-se da novidade de vida. É outra natureza. Não é a velha natureza carnal, mas agora esta natureza deve ser regida pelo Espírito. Por isso nós vamos voltar de novo na que estávamos conversando hoje à tarde sobre Gálatas 5. A guerra da carne contra o Espírito, né? E do Espírito contra a carne o tempo todo. Porque quando você passou por esse processo, você não desencarnou desse corpo e pegou um outro corpo. Mas você continua no mesmo corpo. E esse corpo que tinha desejo do pecado antes de você se converter, continua tendo os mesmos desejos. Falamos sobre o cachorro. É como um pitbull violento ou como qualquer outro cão violento que precisa usar uma focinheira e uma coleira. Quando você põe a focinheira e você põe a coleira, ele deixa de ser perigoso. Ele está sob controle. Não é que ele deixou de ser perigoso. Ele ainda é perigoso, mas ele está sob controle. Você entendeu? Se você tirar a coleira e tirar a focinheira, ele vai causar dano, ele vai causar estrago. Assim é a natureza carnal. Você submete ela ao domínio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai controlá-la, ele vai colocar ela em sujeição. Mas não é que, veja, quando nós falamos coloque o domínio do Espírito Santo, precisa explicar muito bem isso. Porque isso foi ensinado para nós por muito tempo de forma errônea. Quando eu digo coloque esta natureza sob o domínio do Espírito, eu não quero dizer que é o Espírito Santo que vai fazer tudo e, portanto, ele é quem domina tudo. Precisa entender isso. Não é o Espírito Santo lutando contra a sua carne. Porque se fosse assim, o Espírito Santo vai perder muitas batalhas. Quando você perde, o Espírito Santo está perdendo? O Espírito Santo não perde batalha. Paulo está falando dessa guerra, carne versus espírito, é a velha natureza
versus a nova natureza. Submeter a carne ao domínio do Espírito é deixar a velha natureza lá embaixo e deixar a nova natureza agir. É realmente alimentar, é realmente ter a inclinação, como Paulo fala em Romanos, nós já falamos e vamos ainda estudar Romanos 8, é a inclinação para o Espírito. Romanos 8, se eu não estou enganado, nós citamos ali. Em Romanos 8, mas nós não vamos ler hoje. Em Romanos a gente vai estudar um por um depois, mais para frente, né? Romanos 8 ele vai falar sobre a inclinação da carne e a inclinação do Espírito. Então, para o lado ao qual você vai inclinar, esse lado vai ter mais força. Para o lado em que a árvore se inclina, ela cai. Você pode inclinar para a carne, ou você pode inclinar para o Espírito. A lei da carne é morte. Porque a carne quer o pecado, o salário do pecado é a morte. Então, cada vez que você está alimentando a carne com conteúdo de internet impróprio, com conteúdo que não te edifica, cada vez que você está alimentando a carne com desejos ou colocando em prática seus desejos da carne, lendo livros que te levam à inclinação da carne, veja, você está pendendo para o lado da carne, há uma grande chance de você cair na carne. Mas quanto mais você alimenta com conteúdo do Espírito, com a palavra de Deus, com jejum, com oração, com coisas espirituais, lendo conteúdos que realmente edificam o seu espírito, mais você está propenso a ir para o lado do Espírito. E quando você toma essa linha, o lado do Espírito, você ignora esse lado da carne, coloca ela em sujeição, você começa a experimentar de coisas que você desconhecia. Aquilo que te dava prazer não te agrada mais. A carne ainda quer. Entenda isso, porque eu falei isso ali em Goiânia, um amado irmão veio conversar comigo, nós estávamos conversando ali após o culto. E alguém pode dizer, não, eu parei de fumar, eu parei de beber e eu não tenho desejo mais de fumar e nem de beber. Até o cigarro eu ainda creio muito, porque eu conheço pessoas que foram realmente libertas. E Cristo faz isso. Ele liberta por completo. A pessoa realmente vai passar um tempo que ela não vai desejar mais. Agora preste bem atenção. Do mesmo jeito que aconteceu quando essa pessoa começou a fumar pela primeira vez. Se ela falar, vou dar um trago, mesmo sem ter vontade. Eu vou dar um pequeno trago aqui, vou experimentar de novo. O corpo vai sentir aversão na primeira vez? Vai. Vai ter nojo? Vai. Por quê? Porque o corpo já se purificou daquilo. Mas se ela insistir, daqui a pouco der mais um trago. E mais um. Daqui a um momento ela vai ativar. A carne vai ativar de novo. Ele tirou a focinheira do cão raivoso. E soltou a coleira. Quando ver, essa pessoa estará viciada de novo. A bebida é a mesma coisa. Não, eu sinto o cheiro da bebida, me dá nojo. Sim, eu creio. Cristo liberta completamente. Mas a carne ainda é carne. Não faça isso. O que eu vou falar para você não fazer, né? Se a pessoa se assentar em um bar, essa pessoa que hoje sente o cheiro de bebida, já foi alcoólatra, sente o cheiro de bebida e dá nojo. Mas se ela se assentar em um bar com os amigos, fala, não, eu vou sentar aqui, mas eu vou só tomar uma Coca-Cola. O ambiente, fazendo as coisas que ele fazia, jogando uma carta, jogando uma sinuca, tomando uma Coca-Cola. Junto com os mesmos amigos que tomavam antes com ele, que ele tomava com eles. Na primeira vez, esse homem vai ficar firme e decidido com sua Coca-Cola. Talvez na segunda, na terceira, na quarta, ele permaneça firme. Mas se em um determinado momento alguém insistir tanto, ele falou, tá, bebe, mas só um golinho, não faz mal nenhum. Tá, mas só um golinho. E ele voltar a pôr a bebida na boca, é tudo o que ele precisa para desencadear um processo químico, espiritual, mental, dependente, de volta.
Ele vai começar a ter gosto de novo por aquilo que ele já não tinha mais. Vocês estão entendendo isso? Da mesma forma como ele criou a aversão, se ele se submeter à mesma condição, se ele insistir naquilo e alimentar aquilo, ele vai voltar a ter o desejo. Porque a química está ali. Não é a química a palavra que eu queria dizer. Mas o dispositivo, o gatilho está ali. Ao acionar esse gatilho, o corpo vai voltar a lembrar do que é o gosto, do prazer momentâneo que aquilo causava. Por isso que, durante a nossa jornada aqui na Terra, a batalha é constante. A gente não pode relaxar, acomodar. E muitos crentes estão na igreja acomodados. Enquanto ele acha que está num piquenique, o diabo sabe que está num campo de batalha e o diabo está armando ciladas o tempo todo para você. O diabo está montando cilada para você agora mesmo. Para mim. Ele quer te derrubar. Na verdade, ele quer te matar. Vou falar bem a real, como diz o jovem, vou mandar a real para você, ele quer te matar. Mas ele não pode te matar porque Deus não permite. Ele gostaria de te deixar destruído como um vegetal em cima da cama. Em coma. Ele não pode fazer isso porque Deus não permite. Então nessa hora ele faz o papel dele. A palavra Satanás, ela vem sendo traduzida, mas quando nós olhamos o diabo na Escritura, ele sempre é trazido como, lá nos idiomas hebraico, é como o acusador. A função principal de Satanás é acusar. Então, como ele não pode te destruir, ele está o tempo todo te acusando. Ele está o tempo todo tentando te desqualificar diante de Deus e para você mesmo. Diante de Deus ele não consegue. Por quê? Porque nós temos um advogado. Na nova aliança, o sangue de Cristo está ali intercedendo por nós. Então, quando o acusador nos acusa, o sangue cobre. Estão entendendo? Cristo está intercedendo por nós. Todavia, o diabo faz o quê? Ele tenta mostrar para você que você não é digno. E ele vai acusar aqui na sua mente. Por isso, pecado precisa ser tratado. Acerta. Resolve o problema. Porque o pecado já está resolvido no Calvário. Só precisa de você fazer a sua parte. Confessa, deixa, não peque mais. E deixa Satanás para trás. Mas entenda isso. O tempo todo ele está querendo te destruir. Então não brinca com a velha natureza. Não brinca com o velho homem. Não brinca com o pecado. Porque ele pode te derrubar. Por isso Paulo diz, assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Vida nova. Vida nova. Morte, sepultamento e ressurreição é o símbolo do batismo. Porque, deixa eu ler aqui o versículo 4, o comentário, né? Nós cristãos somos simbolicamente sepultados com Cristo por meio do batismo, ressuscitados com ele dos mortos, a fim de que andemos em novidade de vida. Por isso que não faz sentido os versículos anteriores, principalmente o primeiro verso, Paulo diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Quer dizer, se onde abundou o pecado superabundou a graça, então vamos pecar mais para ter mais graça. Paulo diz, isso é loucura. Isso não faz sentido. Porque se nós morremos com ele, nós ressuscitamos com ele em novidade de vida. Como é que você pode ainda voltar a pecar estando andando em novidade de vida? Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. E portanto, Paulo deixa clara essa ideia sem noção de hipergraça, de poder pecar porque a graça cobre tudo. Esse movimento, irmãos, tem infelizmente, esse movimento chamado hipergraça,
tem tomado conta de muitas igrejas. Existe um movimento aí que está alastrando, foi até falado sobre isso lá em Goiânia, né? Está alastrando no país com o movimento dos desigrejados, porque agora é a graça, eu não preciso nem ir para a igreja. Agora, eu não sei como que essas pessoas conseguem conviver com a Bíblia, quando Paulo escreve às igrejas da Galácia, Paulo escreve à igreja em Roma, Paulo escreve à igreja que está na casa do irmão fulano, Paulo escreve à igreja de Tessalônica. As cartas de Paulo são destinadas às igrejas. As 7 cartas em Apocalipse 2 e 3, das visões de Apocalipse, são destinadas às 7 igrejas que estão na Ásia. Igrejas que tinham um pastor local. Porque as cartas são escritas para o anjo da igreja. Aí, alguns, ou a maioria dos intérpretes bíblicos, teólogos, concorda que esta terminologia anjo é o mesmo que o pastor local daquela igreja. Então, se essas cartas foram escritas para a igreja, se as cartas de Paulo são escritas à igreja, onde é que fica o espaço para não ter igreja? Ou para não congregar? É claro, veja, nós estamos vivendo hoje uma realidade bastante atípica para nós, né? Há muitos lugares que irmãos estão congregando à distância pelo simples fato da logística de não haver ali uma igreja que pregue toda a verdade, que pregue a palavra de Deus, que se enquadre nos preceitos bíblicos. E, portanto, então, até que tenha pessoas ali pregando o evangelho 100%, essas pessoas congregam à distância. Mas não é que essas pessoas estão congregando à distância por uma opção. É por falta de opção. Porque a partir do momento que tiver a igreja, que tiver um obreiro, que tiver uma maneira de se fazer um culto, ainda que no lar, ainda que numa casa, nós sempre incentivamos. Faça o culto. Eu tenho pedido a Deus, envie obreiros para fazer esse trabalho. Porque as pessoas precisam congregar. As pessoas precisam disso aqui. É verdade ou não é? Isso aqui é maravilhoso. Não podem se apegar somente a isso. Por isso nós estamos aqui. Eu falei hoje à tarde o projeto piloto, né? Aqui em Blumenau, com esse trabalho das reuniões no lar. Fizemos alguns ali em Curitiba também. E tem sido tão bom. Tem sido sim ou não? Isso tem ajudado a igreja e também a mim. Então isso vai ser gradativamente implantado nos outros lugares onde atendemos também. Porque isso ajuda a igreja local. Mas a igreja precisa, além das reuniões familiares, além dos trabalhos familiares, precisa do trabalho local, do trabalho da igreja. Congregar, tomar a ceia juntos, adorar a Deus, no partir do pão, na comunhão, nas orações. Era assim com a igreja primitiva, é assim com a igreja atual, que permanece escrevendo a história da igreja primitiva. Continuamos a escrever aquela história do livro de Atos. Eu creio nisso. Queremos fazer isso. Andar em novidade de vida, deixar o velho homem para trás. Parece que foi Lutero que falou, né? Ele usou uma expressão assim, parece até engraçado, né? Eu achei que o velho homem tinha morrido nas águas do batismo, mas logo depois eu descobri que o infeliz sabia nadar. E desde então, eu tenho que matar ele todo dia. Palavras de Lutero. Eu gostei disso, achei até muito real, né? E precisamos estar liquidando esse velho homem, essa velha natureza, todos os dias da nossa vida. Nós vamos para a parte da comunhão.
Que o Senhor Jesus continue abençoando a cada um dos irmãos. Eu tenho estado muito feliz, né? Por tudo que Deus tem feito. No momento, passamos meses muito difíceis. Hoje eu consigo entender o que Deus estava querendo de nós. Não somente nesse ano, no ano que passou, em outras situações no passado. Quando Davi enfrentou o urso, o leão, ele não estava entendendo, ele poderia até reclamar com Deus, né? Por que o Senhor me manda uma prova dessa? Que prova difícil, que luta difícil, o Senhor mandar um leão, um urso. Isso é um bicho menor, não? Logo um urso. Que a gente pensa no leão, mas gente, eu não sei o que é pior, viu? Não sei o que é pior. Sobreviver a um ataque de urso é quase impossível. E Davi matou o leão e matou o urso. Não foi Davi. É claro, foi Deus em Davi. Mas depois eu entendo que Davi passou por aquela prova, não era para nada senão para prepará-lo para Golias. Olha, você vai encarar um problemão lá na frente. Se você não estiver preparado com a fé, se você não tiver fé suficiente, você não vai ter coragem para enfrentá-lo. Para quem já tinha vencido um leão e tinha vencido um urso, a hora que viu o gigante, ele não viu um gigante, ele viu um incircunciso. Mas não, a bênção de Deus a Abraão não está sobre ele. Que naquela velha aliança, o pacto era a circuncisão. E ele olhou para aquele gigante, não olhou para o gigante, ele olhou e falou, não, ele não é circunciso. Ele não é circuncidado, ele não é semente de Abraão, portanto ele não possui as portas do inimigo. Nós somos semente de Abraão, nós possuiremos as portas do inimigo. Então cadê os homens que vão enfrentar esse caboclo? Se não tem homem em Israel, eu vou. Uma coisa simples. 2 mais 2 é 4 e ponto final. Ele entendeu isso, porque ele entendia o que era a operação de Deus na vida dele, lá quando ele estava no campo. Gente, eu ouvi uma coisa tremenda. Quando Deus olha para Davi, aquele moleque, aquele menino, aqui no sul nós dizemos aquele piazinho, raquítico, não tinha força, não era um grande homem. Aleluia. Deus diz, achei em Davi um homem segundo o meu coração. Eu amei isso, eu ouvi essa semana. Se ele achou é porque ele estava procurando. Quanto tempo Deus estava procurando? Quanto ele deve ter passado por homens e mais homens procurando. De repente ele encontra um menino lá no campo, cantando, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. E Deus diz, eu achei em Davi um homem segundo o meu coração. Oh, que coisa, gente. Que Deus nos ajude a agradar a Deus. Eu tenho falado, estou muito feliz pelo privilégio que Ele nos deu de tomar a posição pela Sua palavra na nossa geração. Isso é um privilégio e tanto. Pense assim, na sua geração, Deus escolheu você para levantar a bandeira do Evangelho. Amém. Aleluia! Isso é bom demais. É tremendo. A questão é se você vai aceitar esse convite de Deus ou vai rejeitar. Deus tem escolhido você para ser uma bênção. Rapaz,
moça, crianças. A questão é se você vai aceitar esse convite de Deus ou rejeitar. Não rejeite. Diga, Senhor, eis-me aqui. Estou pronto para sofrer pelo Senhor. Fiquemos em pé, irmãos. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na mesma noite em que ele foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, ele o partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Depois, da mesma maneira, também ele tomou o cálice depois de cear, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, proclamais a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer deste pão ou beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Mas examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque aquele que come e bebe indignamente, come e bebe condenação para si mesmo, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, muitos estão fracos e enfermos entre vós, e muitos dormem, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas, quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. No Evangelho de João, capítulo 13, Jesus, após ministrar a ceia, ele se levantou da ceia, colocou de lado suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se cingia. No versículo 12, ele, assim, após ter lavado seus pés, tomou as suas vestes e, se assentando outra vez, ele disse-lhes: Entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Se, então, seu Senhor e Mestre vos lavou os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei um exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, eu vos digo, o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados são os que as praticam. Com nossas cabeças inclinadas, você fecha os seus olhos. Em atitude de oração, nós vamos dedicar o pão e o vinho para a ceia. Senhor Deus, aqui estamos nós mais uma vez nesse lugar de oração. Nós, como igreja do Deus vivo, apresentamos a Ti e dedicamos este pão, representando o Teu corpo, e o vinho, representando o Teu sangue. Rogamos ao Senhor que os santifique, ó Pai, para a comunhão nesta noite. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentar, irmãos.
Fiquemos em pé, irmãos. Senhor Deus, agradecemos ao Senhor nesse momento por esta grande oportunidade que tivemos de relembrar aquele dia no Calvário. Obrigado, Senhor, pelo sacrifício na cruz. Obrigado por levar os nossos pecados, por nos dar livre acesso ao Senhor. Agora, Pai, nós encerramos esse momento da ceia, pedindo ao Senhor que cure cada enfermo. Lembramos do meu pai, do meu sogro, da minha sogra, dos demais irmãos, nós recebemos sempre aqui pelo telefone, os nomes estão nessa lista. A irmã Juliana, Senhor, nessa infecção que tem afligido o seu corpo, que o Senhor possa remover isso também. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós cremos no Teu poder curador e reivindicamos isso sobre a vida desses irmãos. Agora, Senhor, enquanto nos despedimos uns dos outros e vamos aos nossos lares, possa o Senhor nos conduzir e permanecer conosco em cada etapa desta jornada. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor vos abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Amanhã, 9 horas da manhã, nossa escola bíblica, você pode acompanhar diretamente aí do nosso canal Tempo do Fim, acompanhar a escola bíblica diretamente de Curitiba. Deus vos abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém.